Nesta aula eu quero falar com você sobre identidades, usuários e grupos no Microsoft 365. Então vamos lá. Acessamos aqui a central administrativa, o Admin Center, tá? E nós temos aqui em cima um repositório, né? Inclusive ele está retraído aqui, você expande, né? Chamado usuários. Aí você vai ter aqui usuários ativos, contatos, usuários convidados e usuários excluídos. Vamos começar pelos usuários ativos, que é onde de fato você tem aqui as identidades internas, né? Depois a gente passa a falar de conexões, conexões federadas, usuários convidados, né? Que são os externos aí com escopo de cliente, fornecedor, parceiro de negócio. Eu sempre trabalho com os três. O fato é que depois que nós geramos o tenant, colocamos o domínio para funcionar, de propriedade, nós temos dois usuários aqui. O primeiro, ele não tem licença, não é necessário que ele tenha licença, ele serve apenas para um plano de contingência. Ele serve como um usuário backup para que se acontecer alguma coisa com o teu usuário, que é o teu nominal mesmo, né? No meu caso é o usuário Maurício, que sou eu mesmo, que é o usuário Maurício que está aqui. Se acontecer alguma coisa que ficar indisponível por algum motivo, você tem um usuário backup onde você consegue entrar na administração e inclusive fazer reset de senha, né? Recuperar o acesso daquele teu usuário que perdeu o acesso. Então, eu sempre deixo ali como boa prática um admin 365 pipe empresa. Esse pipe aqui eu vou falar já já, tá? É uma outra boa prática, mas de um outro escopo. E aí eu deixo ele como global admin aqui, com uma credencial também segura, também com MFA, mesmas preocupações que eu tenho com o usuário real, eu tenho com o usuário backup, tá? Que pode ser usado pelo conjunto de administradores aí da empresa. Claro, se você vai colocar uma credencial de uma role, uma função de global admin, você tem que passar a senha ou deixar no plano de contingência o acesso desse usuário backup aqui para quem também já tem acesso de global admin no teu usuário nominal, tá? Eu estou usando o meu aqui hoje, o meu está sem problema, então vamos usá-lo, né? Sem problema, ainda bem. E ele sim tem licença, então você vai notar aqui que a coluna de licença dele tem um Microsoft 365, um Office 365 E3 e também tem um Windows 365 aí, que é a nossa máquina virtual na nuvem, tá? Com a última versão do Windows. Bem, a partir destes usuários administradores, que pode ser o primeiro ou o segundo que você criou já com a tua nominalidade ali, você tem aqui, tá, a ferramenta de adicionar usuários. Então é muito simples, você vai acessar lá admin.microsoft.com. Você vai cair na página inicial do Admin Center do Microsoft 365. Clicou em usuário, foi para usuários ativos e clica aqui em adicionar um usuário. Quando que você vai usar? Quando você tem poucos usuários, né? Relativamente poucos usuários para adicionar por vez, porque senão você vai ficar muito tempo aqui, porque é um processo manual. Tá? Já já eu mostro como seria um processo mais automatizado quando você tem que adicionar usuários em massa aí, né? 20, 30, 40, 100 ou mais, tá bom? Então, o que eu tenho aqui já preparado? Eu tenho os meus colaboradores e as fotos corporativas deles, tá? Então, é claro, prefira trazer fotos corporativas, isso aqui é boa prática também, né? Você não vai levar a deixar o colaborador colocar uma foto ali, porque ele tem autonomia, tá? Para colocar a foto dele. Mas se você estabelece na empresa que é o TI que coloca, então você deixa a cargo, né, a seu cargo para poder fazer esse upload dessa foto representativa, né? Uma foto corporativa ali, né? Não vai colocar uma foto LinkedIn, né? Não vai colocar uma foto Facebook com óculos escuro na praia, né? A gente sabe. Enfim, boa prática. A empresa ela pode ser um pouco mais flexível aí, deixar os usuários serem mais criativos. Então também vai da empresa, tá? Bom, eu tenho aqui então alguns colaboradores com alguns níveis hierárquicos. Eu vou começar a criá-los dentro da plataforma, tá? Vamos começar aqui pelo Antônio Andrade. Ele é analista comercial. Então vamos lá. Preencha aqui o campo de nome e o campo de sobrenome. Meu funcionário tem mais do que um sobrenome, ok. Nome no nome e no sobrenome você coloca todos os sobrenomes dele, o segundo, o terceiro, quantos ele tiver. Você fazendo isso, o que acontece quando você clica no campo de baixo, que é o campo com rótulo nome de exibição, ou quando você dá um tab, que é a mesma coisa? Ele vai fazer uma concatenação, vai somar o que está no nome mais o que está no sobrenome e separá-los por um espaço, tá? O que eu acrescento como boa prática aqui também? Eu coloco espaço, pipeline, ou simplesmente pipe, espaço, o nome da empresa. Por quê? Isso aqui é a propriedade display name, nome de exibição.
é exatamente como está aqui que vai aparecer para todos os destinatários que essa pessoa enviar e-mail. E para quem nunca enviou e-mail, e não precisa estar no Microsoft 365, pode estar em qualquer solução de e-mail aí de mercado. Na hora que chega o e-mail pela primeira vez de um contato como esse aqui, é o que aparece aqui que vai aparecer lá. Então, pensando assim, você já pode estar pensando num viés mais comercial, para apresentar bem, né? Poxa, Antônio Andrade deve ter muitos, né? Mas Antônio Andrade da Vision Share Tecnologia já reduziu bastante. Então, opa, é da Vision Share Tecnologia. Até quem recebe pela primeira vez esse e-mail vai olhar lá e já vai ter uma visão mais assertiva, tá? Por isso que eu coloco como boa prática. Sempre quando tiver uma boa prática aqui, geral, de segurança, de compliance, né, de conformidade, eu vou falar para você. Bem, aqui você precisa estabelecer qual é o escopo de UPN que você vai adotar. O que é UPN? User Principal Name, né? Nome de usuário principal. É tudo que vem antes do arroba. Vamos combinar assim? Fica mais fácil. O que vem antes do arroba é a estrutura que você vai usar para o teu UPN. Um UPN, User Principal Name, nome de usuário principal, pode ser também um SMTP, e vai ser nesse momento. O que é SMTP? Endereço de e-mail principal. É aquele que você usa como primeiro endereço de envio de e-mail, né? Então aqui, na verdade, é um nome de exibição, e aqui é como vai aparecer o e-mail para a pessoa também que recebe. Pela primeira, pela segunda vez, aí já não importa. Geralmente as empresas adotam, aqui vai de empresa para empresa também, né? Então, por exemplo, eu poderia adotar o seguinte aqui, ó. A de Antônio, tá? Olha lá, A Andrade, tudo junto, é um modelo. Ou A, por exemplo, ponto Andrade, é outro modelo. Ou Antônio ponto Andrade, eu gosto muito desse. Nome inteiro, primeiro nome, ponto, último nome, porque as pessoas vão ter 3, 4 sobrenomes, né? Aí fica também aquela questão, né, do usuário não gosta do último nome, o usuário prefere o sobrenome da mãe que vem logo depois do nome. Então, ou você flexibiliza ou você não flexibiliza, você tem que adotar um padrão aí, tá? Você poderia ter também underline aqui ao invés de ponto, poderia ter somente o sobrenome, somente o nome, o que eu não indico muito, tá? Porque em algum momento vai aparecer outro Andrade na sua empresa, tomara que a sua empresa cresça muito a ponto de aparecer um outro Andrade na sua empresa, a ponto de aparecer um outro Antônio na sua empresa, aí você começa a ter falta de UPN, você vai ter que mudar o escopo. Aí já pensou, o pessoal já está trabalhando como Amanda, arroba, Antônio, arroba, Maurício, arroba, e vai ter que mudar tudo, colocar esse primeiro SMTP, que é o endereço de e-mail principal, como um segundo, a gente chama de alias ou aliase, ou simplesmente SMTP complementar, minúsculo, né? Quando a gente vai grafar ali, quando a gente vai escrever, e adotar a nova estrutura, estabelecer a nova estrutura. Para você não ter esse retrabalho, então eu já indico que você use o sobrenome no modelo que você adotar aí de UPN, tá bom? Como eu gosto desse aqui, ó, nome ponto sobrenome, último nome, no caso, quem tem 2 fica, quem tem 3 pega o último nome. Se ele fosse, por exemplo, Antônio Andrade Amaral, eu colocaria Antônio.amaral, tá bom? Aí você vai escolher o domínio, tá? Atenção aqui, porque como o domínio de propriedade, que é o que você trouxe, é o seu que você comprou, pagou e trouxe para o 365 e a gente configurou em aula anterior. Ele tem ali a terminação, a extensão .com, .com.br, .net, enfim, isso vai variar também de empresa para empresa, a extensão do domínio. Você pode notar que ele já está carregando ele como padrão, tá? Porque ele já está como domínio padrão. Usuários que já foram criados antes de trazer o domínio, ele fica com o onmicrosoft.com, que é o de provisionamento, né, o de criação do tenant. E depois você tem que mudar. Usuários que você cria a partir do momento que você traz o domínio, valida ele dentro da plataforma e torna ele o padrão, aí ele já vem com o domínio padrão de propriedade, tá bom? Não vamos esquecer do modelo casasbahia.frio, né? Por que eu falo sobre isso? É propaganda? Não. Que quando você tem fusão de empresas ou quando você tem grupo com empresas do mesmo grupo, né? Você tem ali o grupo 1, uma empresa chamada grupo 1, e aí você tem as empresas do grupo, empresa A, B, C, às vezes do mesmo ramo, às vezes complementares, enfim. E você quer usar um mesmo tenant para colocar todo mundo para conversar, para interagir dentro de um mesmo tenant.
né? Se você tem esse modelo, então você vai ter os domínios aqui, então você vai escolher se esse colaborador que está sendo cadastrado agora, ele está indo para Casas Bahia ou para o Ponto Frio, para você, né, escolher aqui, porque um vai ser o domínio padrão, mas aí você escolhe conforme sua necessidade. Nesse meu caso, só Vision Share Consultoria mesmo, com um domínio de propriedade, vamos embora, tá? Criar uma senha automaticamente ou permitir que, permitir que a console crie uma senha automaticamente, essa senha é temporária e de primeiro acesso, nunca esqueça disso, tá? Senha, por definição, deve ser pessoal do usuário. Não importa o nível hierárquico dele, ele precisa ter uma senha pessoal que ninguém tenha mais acesso, tá? Isso é básico de senha, de acesso, tá? Porque precisa ter uma rastreabilidade, ele precisa se responsabilizar pelo que ele faz com o ID dele dentro da organização. Se mais uma segunda pessoa sabe da senha daquela primeira pessoa, não tem rastreabilidade, não tem como provar se foi o usuário A ou B. Isso é básico na parte de segurança, tá? Então, existem duas possibilidades aqui. Deixar a plataforma criar uma senha aleatória, que vai ser temporária e de primeiro acesso, isto é, quando ele fizer o primeiro acesso dele, ele vai trocar e vai colocar a senha dele. Ou você, tirando aqui, você mesmo cria uma senha para ele, tá? Uma senha que de repente é padrão para toda a empresa, mas você exige que este usuário altere a senha ao entrar pela primeira vez. Senão ele vai ficar entrando com a senha que você deu para ele. E eu não recomendo. É possível, mas para uma exceção, para um momento em que precisa se saber a senha, do lado de cá e do lado de lá. Vamos supor que a pessoa que você está cadastrando, ela está remota, não tem muito como estar uma interação muito legal ali. Então você cria uma senha, você mesmo cria, faz logar, mas depois você troca. Tá? Imediatamente, quando puder, você troca. Isso é uma indicação, porque por possibilidade você pode fazer isso. Tá? Ok, eu vou deixar o sistema criar e depois a gente faz um outro exemplo criando do lado de cá, tá bom? E eu vou exigir que este usuário altere a senha quando entrar pela primeira vez. Aproveitando, a plataforma te permite aqui você enviar esse log, né? Porque é um log, está acontecendo ali uma criação de usuário. É uma ação administrativa dentro do ambiente de TI aqui do Microsoft 365 e aí você escolhe para qual ou para quais e-mails você quer notificar os administradores deste ambiente de Microsoft 365 que está sendo criado o usuário Antônio, tá bom? Eu vou mandar para mim mesmo e minha caixa já está ativa dentro da plataforma. Vou avançar. Na próxima etapa, que é a etapa de licenças do produto, tá vendo? Ele veio daqui de informações básicas para licenças do produto. Você vai selecionar qual é o conjunto de data center que você vai utilizar. Cuidado aí, ó, LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Como funcionam os dados no Brasil é diferente de como funcionam os dados e as leis de dados em cima dos dados nos Estados Unidos, na Europa. Então você tem que entender aonde que o usuário vai trabalhar. Ele vai estar aqui no Brasil mesmo, então escolhe data centers brasileiros, tupiniquins, tá? Ele vai trabalhar fora, então você vai escolher o país, né? Você vai escolher o continente, o país onde esses data centers estão hospedados, aonde o usuário vai ficar geolocalizado. Porque a empresa ela pode ter filiais em outros lugares, tá? Do globo. Bem, estabeleceu o local, agora você vai atribuir a licença, tá? Eu tenho aqui disponível licenças de Microsoft 365 Business Standard e ele aparece aqui para mim, ó. 25 de 25. Estou atribuindo uma para o Antônio, já tem 24 agora, para os próximos usuários, tá bom? Conforme você vai assinando, ele vai aparecendo aqui. Eu assinei 2 licenças de Microsoft 365 Business Premium, vai aparecer aqui. E5, E3, vai aparecer as disponibilidades aqui, tá bom? Quando não tiver mais licença, você contratou, mas já atribuiu tudo, ó, ele não vai permitir selecionar. Por exemplo, se eu quisesse dar uma E3, ou uma E5 para o Antônio, não dá, tá vendo que não deixa selecionar? Fica até cinzazinho, é diferente do que está aqui em cima, ó. Esse quadradinho, não sei se você percebe, ele está mais escuro, né, as bordas aqui, ó como é que está mais claro aqui. E outra, aqui embaixo eu passo o mouse e não acontece nada, aqui eu passo, vira mãozinha, tá? Eu sei que é muito básico falar isso para quem é de TI, mas é importante, tá? E eu percebo que eu posso fazer um checkbox aqui, tá? Bem, conforme eu seleciono um tipo de licença, aqui embaixo ele mostra as aplicações dessa licença. Uma licença de Microsoft 365 Business Standard entrega 30 aplicativos. Se eu tivesse com uma E5, uma E3, entregaria mais aplicativos, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, e aí ele começa a te agrupar aqui, ó, todas as licenças ou deixa eu dar uma olhadinha na licença de 365 Business Standard. Aí você tem o Commodore Service, o Commodore Service para o Teams, tá? Que é o novo Microsoft Dataverse, a base de dados comum.
para aplicações corporativas da Microsoft, uma caixa de 50 GB do Exchange Online Plano 1 e por aí vai. Ele vai te mostrar todos os produtos que tem dentro dessa licença, tá? Porque aqui você também pode tirar a seleção. Vai que você tem uma necessidade aí, por exemplo, que para esse usuário específico você precisa dar um 365 Business Standard por alguma questão, por exemplo, porque é ele que começa a ter o Office, né? Ele é a segunda licença da família menor, que é a Small Business, né? A família que começa ali. Antes dele tem a primeira, que é a Basic, então Basic, Standard e Premium. A Standard começa a ter Office, o usuário precisa ter Office e eu quero a licença mais barata possível, então a Standard é a opção para ele. Mas digamos que ele não possa utilizar, deixa eu ver aqui alguma coisa que ele não possa utilizar. O Microsoft Stream, por enquanto, que é o YouTube corporativo da Microsoft, comparando, né? Então você tira a seleção do Stream. Não vai aparecer o Microsoft Stream para ele, tá bom? Nesse caso eu vou deixar todos os produtos aqui, os aplicativos da licença. Vou dar mais um avançar. Ele vai para a etapa de configurações opcionais, onde você vai determinar se esse usuário vai ser também um usuário administrador técnico de ambientes, ele vai ser um colega de trabalho seu de TI, que vai te ajudar a administrar alguma parte do Microsoft 365, né? Ou vai ser um global admin como você, que vai administrar tudo com full access, né? Um acesso total ao ambiente. Bem, o padrão é que ele seja um usuário comum, um usuário de base, sem acesso técnico, né? Administrativo. Então tá aqui, ó, usuário sem acesso ao centro de administração. E aqui, quando ele será um usuário que vai te ajudar na administração técnica, você clica em acesso ao centro de administração. Aí você vai também usar aquela regrinha de menor acesso necessário, tá? Se ele vai te ajudar a administrar apenas as caixas de correio, então o administrador do Exchange para ele já está de bom tamanho, tá vendo? Esse aqui que é o administrador global, que eu falo que é o Global Admin, ele é o Full Access, esse não tem restrição nenhuma, então muito cuidado com esse tipo de acesso. Ele vai te ajudar a abrir chamada e acompanhar junto aos engenheiros de produto da Microsoft, role ou função, né, ou acesso de administrador de assistência técnica. Vai administrar portal, intranet, GED, né, gestão eletrônica documental, administrador SharePoint e por aí vai. Suporte e serviços, administrador do Teams para administrar apenas a parte de hub de aplicativos e comunicações unificadas, administrar o usuário, criar o usuário, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Criar o usuário, editar alguma propriedade do usuário, modificar qualquer coisa dentro do perfil do usuário, deletar o usuário, restaurar o usuário. Então tá aqui, né? Fazer reset de senha de usuário, ou leitor global, ele vai ver todas as ferramentas de administração, mas não vai gravar nada, vai apenas visualizar. Tá bom? Você tem categorias mais granulares aqui embaixo. Essas aqui são os pacotes mais completos, né? Se você expandir aqui, ó, mostrar tudo por categoria, aí olha como a barra de rolagem ficou bem menor. Porque aí você tem mais granularmente as roles aqui, tá vendo? Administrador Exchange, aí vai ter de Power BI. Aí, meu amigo, aí você dá uma boa olhada ali, tá vendo? Porque aqui são as gerais de colaboração, depois tem aqui o grupo de conformidade e segurança, roles, funções, acessos de administração no quesito conformidade e segurança, né, compliance, dispositivos, global, aí tá o admin global, aqui tá só ele, identidade, olha só como a parte de identidade, que é tema desta aula aqui, tem coisa para fazer. Vamos dar uma olhadinha? Só por curiosidade, que a gente vai ver isso no treinamento, né? Assistência técnica, acesso condicional, administrador de aplicativos, aplicativos de nuvem, autenticação privilegiada, função privilegiada, identidade híbrida, nome de domínio, senhas, licenças, identidade externa, provedor de identidade externa, administrador dos próprios usuários, este sim é o que eu estou fazendo agora, eu estou pegando isso aqui, por exemplo, para poder fazer o que eu estou fazendo. Desenvolvedor de aplicativos e emissor de convites independente, olha só, né? Aí tem outros ainda aqui e somente leitura, tá? Bom, nesse nosso caso, vai ser um usuário base, tá bom? Então, relax aí, eu vou dar um avançar. E aqui nós temos agora o resumo, né? O resumo de tudo que eu fiz. Nome de usuário que eu dei, ó lá, tá tudo certinho. A senha vai ser gerada automaticamente, tá vendo? Local, tudo. E você pode, inclusive, tá vendo editar, ó? Em cada etapa, são essas etapas aqui. Você pode editar porque você pode ter mudado de ideia. Então você não precisa voltar na mão, na unha, teco, né? E você também não precisa abortar e começar do zero. Você edita só a etapa
que você quer. É um painel inteligente, tá? Terminar de adicionar. Ele vai gerar, ó, já gerou o usuário, Antônio Andrade, Vision Share Tecnologia, do jeitinho que eu pedi, e essa é a senha de primeiro acesso do Antônio. Então vamos lá. Aqui embaixo ele inclusive fala, olha, esse Antônio que você está cadastrando aí, eu falei que ele ia ser um assistente comercial, né? Você vai cadastrar outros colaboradores que têm esse mesmo perfil de assistente comercial? Se você tiver mais pessoas para adicionar com o mesmo perfil do Antônio, por exemplo, aí você pode nomear esse modelo como um template, porque daí você não precisa ficar escolhendo tantas coisas, ele já escolhe basicamente um modelo para você ali. Ah, eu vou criar a Amanda depois e a Amanda também vai ser assistente comercial. Eu só preciso personalizar o que é da Amanda, o nome, o endereço de e-mail, o resto já vai estar tudo pronto, vai ter menos botões avançar para você criar, mais rápido, tá bom? Se não tiver, não precisa disponibilizar isso aqui. Bem, eu vou pegar essas duas informações aqui, que são as que a gente precisa para fazer a autenticação, tá? Para a gente poder fechar e utilizar quando necessário. Tá? Se não aparecer automático, você pode dar uma atualizar na própria página, e se não, já apareceu, tá? E se não aparecer mesmo assim, você pode dar um atualizar no navegador, que ele força o push ali, tá? Ele empurra a informação. Olha lá, criamos o Antônio Andrade. O que eu vou fazer antes até de logar enquanto Antônio, né? Como se fosse o Antônio simulando ali. Eu já vou trazer aqui as informações de propriedade de perfil dele completas, né? Porque depois que a gente cria, o que a gente tem aqui? A gente pode redefinir a senha, que não precisa, porque nem logou ainda. Eu posso bloquear a entrada, então quando o usuário entra de férias, por exemplo, ou acontece alguma coisa na empresa, você percebe que o usuário está deletando informação, está fazendo alguma coisa de errado, bloqueia que ele para de usar o 365 na hora. Faz timeout na hora. Por aqui você exclui também, mas dá para excluir por fora na lista, né? Aí você tem as guias de informações. Primeiro, nome do usuário, que vai ser o endereço de e-mail completo, o SMTP completo. Aqui você gerencia e coloca aliases ou troca, como é que vai ser o PN dele, dá para fazer gerenciamento depois. Última entrada, olha só, nenhuma tentativa nos últimos 30 dias. Claro, a gente acabou de criar, ele nem resetou a senha dele ainda de primeiro acesso, né? Mas aqui é um relatório que você tem de como é que esse usuário está usando a plataforma. Aqui você já consegue saber de bate-pronto se ele está realmente logando todos os dias, né? Os períodos de autenticação. Endereço de e-mail alternativo, aqui são os aliases, tá? Aqui é para logar e aqui é para receber e-mail, tá bom? Vamos ver as diferenças disso também. As funções, olha lá, sem acesso administrador, quer trocar? A gente acabou de definir que ele era um usuário base convencional, mas aqui você altera, tá bom? Tudo no 365 é reversível, tá? Funções, aqui, né? Acabamos de ver. Monitoramento proprietário, não. O que é isso aqui? Quando ele é um dos administradores que são prioridade dentro da empresa. O contato técnico principal ali, quando acontece alguma coisa que precisa contato direto com a Microsoft, alguma coisa mais séria, né? Por exemplo, o meu é... Claro, só tenho aqui ele agora, né? Olha lá, prioridade, aparece uma etiqueta aqui, um label, né? Olha só, tá vendo? E aí eu coloquei meu endereço de e-mail alternativo Gmail, porque se algum dia isso não aconteceu desde que a Microsoft lançou o Microsoft 365 aqui no Brasil, já fazem anos isso, né? No sentido de ficar tudo fora, ninguém acessar nada e-mail, já pensou? Quero nem pensar, né? Bom, ela garante pra gente aí 99,99 de uptime, de garantia de tempo de serviço, que ainda é o SLA mais agressivo de mercado, não é à toa, né? Uma das empresas, maiores empresas de tecnologia do globo. Então, aqui você vai colocar, porventura, se acontecer alguma indisponibilidade de acesso ao 365, pelo seu e-mail corporativo que está amarrado aqui, né? Que está no Exchange da Microsoft, você tem um e-mail de contingência para a Microsoft te notificar o que está acontecendo, ou plano de recuperação, disaster recovery e assim por diante, tá? E aqui ele mostra, né, que o usuário é um usuário prioridade. Aqui, ó, monitoramento padrão, sim, tá? Essa é a diferença. Então vamos voltar lá, que a gente está falando do usuário que a gente criou. Olha lá, informações de contato, nome de exibição, que está aqui e está aqui em cima, do jeito que eu escolhi. Número de telefone, gerenciar informações de contato. É aqui que muitas empresas também falham por criar e na sede de usar o 365 começa a sair usando e não deixa o usuário bem configurado, não deixa ele munido de informações. Olha, quanto mais informações você tiver no diretório do usuário, melhor, porque para os outros usuários que vão conviver com ele, se relacionar com ele, ver um telefone, ver uma rota de comunicação, entender quais são os skills, as habilidades desse usuário é importante para quem vai trabalhar com ele depois,
tá? Você pode, assim, claro, se tiver com uma urgência de migrar e de adotar o 365 e de sair usando, fazer o que eu fiz, entregar as credenciais para o usuário e já começar a utilizar. Nada impede de você fazer. Mas como boa prática, eu recomendo que, nem que depois você faça isso, você venha aqui e faça uma alimentação mais adequada dessas informações, tá? Então eu vou colocar o cargo dele, analista comercial, tá? Departamento comercial. Escritório de Itapecerica da Serra, que é onde fica a nossa sede. Telefone comercial, você pode colocar as máscaras que você achar interessante aí. Eu gosto dessa máscara aqui, ó. Mais 55, que é o do país, né, o da federação, depois o do estado, que é o DDD 11 São Paulo, e aí o telefone, né, prefixo e sufixo. Acho que eu tô colocando certo. Possível que eu esqueci o telefone da consultoria? 3090 2919, é isso aí, tá? Bom, fax você pode colocar se você usa ainda, né? Eu acho muito arcaico, acho que em algum momento isso aqui já deveria ter desaparecido, a não ser a empresa que usa ainda, mas deve ter, né? E celular também com a máscara do jeito que você acha interessante. Por que eu falo de máscara? Porque, por exemplo, eu tenho algumas soluções de softphone, PABX virtual, que quando eu estou usando uma máscara num padrão certo, basta eu clicar em cima, isso aqui vira um link, aí o meu softphone já diz que eu estou com headset aqui, faço minha conference call, faço minha call rapidinho, tá? Ok. Este celular que a gente coloca e esses dados que a gente coloca aqui, exceto o nome de exibição, nenhum dado que a gente coloca aqui vai para quem recebe nosso e-mail, para quem é de fora. Então, por exemplo, um cliente, um parceiro, um fornecedor não vai visualizar essas informações completas aqui. Só vai visualizar quem é de dentro da corporação, tá? Então fica tranquilo, é um medo, geralmente é uma dúvida que eu recebo, é um medo do pessoal. Nossa, mas se eu colocar o celular aqui, vão ver quem está de fora? Não é um celular que pode ficar público. Não, aqui é só para quem é de dentro mesmo da corporação, seus colegas de trabalho, tá? A única informação que vai aparecer para quem é de fora é o próprio e-mail e o display name, o nome de exibição. Tá? Aí é claro, o que você quer expor de informação, aí você vai colocar na assinatura do seu e-mail, lá no Outlook Web, Mobile, ou cliente de e-mail que você quiser usar com o Microsoft Exchange, aí, o servidor de correio, tá bom? Endereço. Tá? Vou preencher aqui. Isso aqui é interessante para que depois seu RH tenha um controle, né? E a gente consiga fazer filtros depois. Quais são os colaboradores que estão em São Paulo, na filial de Tapsirica, né? Você consegue fazer filtro depois. Vai servir depois para o teu BI, tá? Ok, já aparece aqui em cima como padrão. Por que o B apareceu antes do A aqui? Não tive que rolar para ir no Brasil, porque ele já sabe que você selecionou um servidor brasileiro, o idioma está no Brasil, então ele já joga lá em cima o que ele já sabe, o que está óbvio para ele, tá? Pronto, ó, informações de contato atualizadas agora, o perfil está bem mais trabalhado, tá? Eu posso dar um F5 aqui, tá? E aí já aparece, olha só, esse link que não estava aparecendo, chamado alterar foto. Então eu vou clicar aqui de novo em escolher foto. Tá aqui, foto colaboradores e tá aqui Antônio Andrade, tá? Como eu falei, né? Vai da empresa aí, da flexibilidade do tipo de foto que você quer colocar. Eu tenho visto até clientes meus contratar um fotógrafo, fazer ali um painelzinho de fotografia com iluminação boa, com um plano de fundo padronizado, às vezes até com uniforme, ou crachá, ou alguma padronização para ficar bonito, profissional. E aí esse profissional fotógrafo tira as fotos, né? Você paga o serviço para ele, você tem as fotos dos seus funcionários todas bonitinhas, padronizadas, com iluminação padronizada, ficar algo mais profissional e padronizado, tá? É uma dica que eu dou para se você quiser fazer dessa forma. Bem, deste jeito aqui, você viu que o administrador de TI que atualizou a foto do usuário. Então, até antes de entregar para ele as credenciais, para ele começar a trabalhar, você já pode deixar tudo pronto, até a foto corporativa. Ou pode deixar a cargo dele subir também, porque há essa possibilidade, tá bom? Eu vou colocar um segundo colaborador aqui, vamos criar. O Cássio Almeida, ele é gerente administrativo. Olha lá, eu errei aqui, ele traz com erro lá também, tá? Então você corrige aqui, ó. Aí ele não corrige mais, só presta atenção aqui, ó. Corrigiu também, ó.
alterei aqui e ele corrigiu. Antigamente eu não corrigia. Pipe. Se vai usar isso aqui que eu estou fazendo, ó, espaço pipe, espaço e nome da empresa para ficar certinho no display name, cuidado também, porque é preenchimento manual. Então, risco humano de erro sempre tem, né? Para não colocar para um de um jeito, para outro de um jeito, sempre dá uma checada, tá? Nota, vai fazer isso já com alguns usuários ali, uma quantidade? Pega isso aqui, dá um Ctrl C, coloca no bloco de notas, né? E vai dando Ctrl V que garante que está do mesmo jeito ali, tá certo? Ou só bater o olho depois para ver se está certinho. Bem, se eu adotei nome, ponto, sobrenome, então eu vou trazer isso para todos, tá bom? Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu não vou pedir para a plataforma criar uma senha aleatória automaticamente, né, de primeiro acesso. Eu vou criar aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui um C maiúsculo, uma arroba, 2 cifrões, número 1 e número 0, para ficar uma coisa diferente, com um nível de complexidade, que, tá vendo? Até assim ele tá falando que tá fraco. Então, underline 2023, a gente está em 2003, pronto, agora ele achou que ficou forte. Mais caracteres, tem número, tem letra maiúscula. Na verdade, eu vou colocar uma minúscula que nem tem aqui, ó, senão vai ficar só número e maiúscula. Pronto, essa é a senha. Obviamente eu tenho que copiar, se bem que a plataforma vai dar a senha para mim daqui a pouquinho também no resumo, né? Ó, ficou forte, ele deixa prosseguir. Exigir que esse usuário altere a senha no primeiro acesso, tá? E envie a senha por e-mail também para um administrador ou um conjunto de administradores aqui. Se você quiser enviar essa senha para mais conjuntos de administradores, né, mais pessoas, então é ponto e vírgula e o próximo administrador, o e-mail do próximo administrador, tá? Precisa ser da plataforma não, pode ser até e-mail de fora também, ele envia para um e-mail aqui, tá bom? Avança, Brasil, Standard, avança, usuário padrão, não vai ser TI, e tá aqui mais uma vez o resumo, né? Então eu vou terminar de adicionar e ele só gera a senha no final para você copiar. Aqui, ó, mostrar, e aí eu também vou colocar no meu bloco de notas aqui para a gente fazer o acesso dessa segunda pessoa. Acho que não copiou certinho, deixa eu voltar para lá. Esse edge aqui, no primeiro Ctrl C, ele não está copiando, olha lá. Ok, não quero que isso seja um modelo. Eu vou fechar, já tenho o Cássio aqui, tá bom? Deixa eu preencher o diretório rapidinho dele. Ok. Perfeito. Olha lá, já tenho os dois usuários criados aqui, já com as licenças, tá bom? E depois você pode fazer filtro também, ó, por licença, que tipo de licença, usuários licenciados, não licenciados, tá? O fato é que eu vou criando dessa forma, tá? Ou puxo o modelo que eu comentei com vocês, se eu salvei lá o modelo aparece aqui, ou eu adiciono vários usuários, olha só isso, tá vendo? Ele me dá 5 possibilidades, assim, ele dá 5 características aqui, né? 5 linhas, na verdade, para eu colocar até 5 usuários de uma vez. Mas você pode ir adicionando, olha só que legal. Você pode ir adicionando. Só que nesse modelo, e pode ir removendo também, tá? Olha lá. Nesse modelo aqui, você vai colocar nome, sobrenome, não vai colocar display name, ele vai montar sozinho. Você vai colocar o UPN, que é o que vem antes do arroba, é o SMTP Elias aqui, o UPN, o nome de usuário principal, né? Vai escolher o domínio, já vem todos como padrão, e pronto, não vai colocar. Aqui é rápido, eu preciso colocar 5 usuários que foi contratado, precisa trabalhar agora. Vem para cá. Que eles precisam ter um nome, um sobrenome e um e-mail, já loga e usa a plataforma, mas não vai ter as configurações todas completas. Depois você volta lá, uma vez que eles estejam já criados, e vai fazendo ali, vai completando o perfil deles e as informações deles, tá? Ou também você pode pedir para baixar um CSV, caso nem assim fique legal de você incluir, porque são muitos usuários, 20, 30, 40, 100. Então, peraí, eu quero tratar tudo antes e depois eu subo. Então, veja só. Você tem aqui, ó, pode carregar até 249 usuários por CSV, tá vendo? Tem todas as regrinhas aqui, evite erros comuns, até 249 de uma única vez.
Cada usuário deve ter um endereço de e-mail com o nome de usuário exclusivo, não pode repetir aqui. Eu não posso ter duas Amanda.Silva, não pode. Elias SMTP só pode responder com uma única identidade, uma única vez dentro da plataforma. Não importa se esse Elias, que é o endereço, é o UPN, né, o SMTP Elias, ele seja um grupo, uma caixa coletiva, um grupo do Microsoft 365, um grupo de segurança, uma lista de distribuição, ou um usuário, ou um contato, mas ele precisa responder daquela forma uma única vez dentro da plataforma. Endereço de e-mail não pode ter acento gráfico, como por exemplo o N, o tio lá do N, né, do não. Endereços de e-mail não podem começar ao terminar com pontos. A parte de endereço de e-mail antes do símbolo arroba, que é o UPN que eu comento com vocês, pode ter 64 caracteres ou menos. Então cuidado aí com o pessoal de nome gigante, né, ou sobrenome gigante, até 64 caracteres ou menos antes do arroba, tá? Endereços de e-mail do nome de usuário só podem ter letras, números e os seguintes caracteres especiais. Aí ele coloca aqui, ó, o ponto, tá vendo? E o hífen também que ele aceita aqui, ou o underline, tá? E também essa aspa única aqui, não a aspa dupla, tá? Que é o que ele aceita aqui, ó, antes do arroba. Não vai querer colocar caractere especial diferente desses que ele não aceita. Endereços de e-mail alternativos só podem usar letras, números e os seguintes caracteres especiais. Aqui já é para os alternativos. Salvar como arquivo CSV delimitado por vírgula com 16 colunas. Então tá aqui. Você pode baixar um arquivo CSV em branco. Vamos pegar o em branco primeiro para vocês verem como é que ele é baixado. Olha lá, tá vendo? Vamos até fazer o seguinte, ó, nesse Excel aqui. Converter texto para coluna, delimitado. Eu tô vendo que tá usando vírgula, então eu vou dizer que é vírgula. Olha lá, já delimitou, já colunou para mim. Avanço e concluo. Pronto, aí eu vou entender que eu preciso informar para essa planilha aqui nome e sobrenome. Aí você vai expandindo aqui, ó. Na verdade, isso aqui é nome de usuário, né? Nome de usuário, nome e sobrenome. Ficou confuso. Nome de usuário, nome e sobrenome. Mas nome de que aqui? Nome de exibição, será que é o display name que o Casemiro falou? Aí segue, tá vendo? Ó, cargo, departamento, número de telefone, que são as informações lá do perfil do usuário, né? Do diretório do usuário. Celular, fax, endereço alternativo, endereço, cidade, tá? Aí, mas aqui pode pegar para você e você não entender, ó, 4 colunas falando de nome e sobrenome. Se ficar confuso, o que você faz? Você aborta essa vazia e pede para ele baixar um outro CSV, tá vendo que é o link de baixo? Já com alguma coisa populada, tá? Template. Ó, porque daí ele vai vir... Esse também veio sem, deixa eu ver, nome, usuário... veio sem, deixa eu abrir o outro, peraí. Sample, deixa eu ver se é o sample. Acho que é porque ele estava primeiro ali, é isso mesmo, ó. Então você vai fazer a mesma coisa, né? Vem aqui em dados, texto para colunas... Delimita por vírgula. Ó, aqui você já vai ter uma ideia, né? Porque ele vai colocar um exemplo para você. Ah, então quer dizer que nome do usuário é o e-mail. Isso. Nome é o primeiro nome, sobrenome é o sobrenome lá, com um nome só ou mais nomes, como eu expliquei para vocês. E o nome de exibição é a concatenação dos dois. Aí se você quiser colocar com pipe empresa, é aqui que você vai determinar e o restante já vem certinho. Então, na verdade, o nome de usuário era o e-mail, né? Como é que você vai estabelecer? Aqui, como não tem lá o menu drop-down com o domínio pronto, você vai ter que escrever com o domínio aqui. Então cuidado, se escrever domínio errado vai dar erro, porque o domínio não vai existir lá, tá bom? Tem que levar em consideração estas questões. Bem, atendeu esses requisitos, o que você vai fazer? Salva o CSV, salva a quantidade de usuários que você quer criar de uma vez só, você vem aqui e busca, olha lá, navegar, vai pedir para você puxar onde está, vai pegar o CSV, vai abrir, e ele vai, na próxima etapa, importar de uma vez só. Vai levar um tempinho ali para ele criar, que ele faz um monte de criações ali, né, de populações, popula, né? E, por último, você vai ver a lista de usuários todas criadas aqui, todas preenchidas, tá certo? Bem, assim você começa a fazer a gestão aí de usuários, né? E já começa a entregar as credenciais para eles acessarem aí, cadastrarem as senhas pessoais deles e começarem a trabalhar com as licenças deles de Microsoft 365. É isso, até a próxima aula.